começar por abrir então as nossas Bíblias em Êxodo 13, 20 a 22, que vai ser hoje o nosso texto principal. Se eu estiver a falar muito rápido, digam, porque da última vez os meus pais disseram que eu falei muito rápido. Por isso vocês fazem assim, tipo, calma, Raquel. E diz assim, então, em Êxodo 13, 20 a 22. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los o caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. E eu quero começar por contar-vos um sonho que Deus me deu na noite 30 de junho para 1 de julho. E foi aí que Ele começou a ministrar ao meu coração aquilo que nós vamos falar hoje. Este sonho, ele foi muito simples, mas ele também foi muito poderoso para a minha vida. E ele passou-se assim, eu estava na igreja e a pastora Luciana, ela chamou-me, ela nem sabe deste sonho, é novidade para todos. E a pastora Luciana, ela chamou-me e ela começou a ministrar à minha vida. E ela disse-me assim, Raquel, lembras-te que no tempo de Moisés, Deus utilizava uma coluna de fogo para guiar os israelitas. E como isso simbolizava a sua presença, e ela disse-me assim, hey, tu és uma coluna de fogo nesta nação, tu és uma coluna de fogo nesta geração. Sabem, e aquela voz, ela não parava de entoar, e é, tu és uma coluna de fogo, tu és uma coluna de fogo. E sabem, para vocês isto pode nem estar a fazer sentido nenhum ainda, ou não parecer uma revelação assim tão poderosa, mas Deus, Ele falou tanto comigo através daquele sonho, e naquele sonho eu só conseguia chorar verdadeiramente, porque eu compreendi o que é que aquilo significava. E eu só chorava, e eu pensava como aquilo era bom, como Deus, apesar das nossas falhas, Ele nos usa para carregar a sua presença. E sabem, eu acordei com aquilo assim a ressoar na minha mente, e foi aí que eu percebi que todos nós fomos chamados por Deus para sermos colunas de fogo. Mas Raquel, o que é que isto significa? Eu não estou a perceber nada. Será que isto tem algum sentido para os dias de hoje? Porque nós estamos no tempo de Moisés. E então eu quero pedir aos irmãos para abrir as Bíblias em Mateus 3, 11. E eu vou falar alguns versículos agora e quero que os irmãos tenham paciência comigo. Mas é realmente importante para percebermos aquilo que Deus quer dizer e aquilo que Deus quer falar connosco hoje. Mateus 3, 11. E isto é João Batista a falar em relação a Jesus, e ele diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele batizará com o Espírito Santo e com o quê? Fogo. Com fogo. E agora vamos abrir em Atos 2, 1 a 4, que é uma passagem muito conhecida por nós, que se refere ao Pentecostes. Eles estão muito rápidos. É porque o João está ali, não é? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aquilo que eu acredito que a Bíblia nos está a dizer nesta passagem foi exatamente aquilo que nós lemos anteriormente, que Jesus, Ele veio e Ele batizou com o Espírito Santo e com fogo a cada um de nós. E agora a última passagem por agora está lá em Hebreus 1:7. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Ele faz dos seus ministros o quê? Labaredas de fogo. Eu acho que eu não tenho muito mais de explicar. A palavra do Senhor, ela é muito clara e ela fala por si quanto a nós sermos fogo. Deus, Ele nos batizou com o seu fogo e é o desejo do coração de Deus que nós queimemos intensamente por Ele. Amém? A Bíblia diz lá, e não precisamos de abrir agora, mas diz lá em Hebreus 12, 29, que o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Nós não podemos ter comunhão com um Deus, nós não podemos habitar com um Deus se nós não formos fogo também.
E assim, eu acredito que quando eu e o João casarmos e nós tivermos filhos, os nossos filhos, eles vão ter cabelo castanho como nós, eles vão ter olhos castanhos como nós. Se eles saírem ao pai como eu quero, vão ser mais morenos, não é? Mas isso é porque os filhos, porque é que é assim? Porque os filhos, eles são parecidos com os pais. Eles são a junção dos pais. Então, se o nosso Pai Celestial, ele é fogo consumidor, fazia algum sentido os seus filhos serem gelo, os seus filhos serem frios? Não, Deus, ele nos criou para queimar. Sabem, eu acho muito interessante, e depois os irmãos podem ler a história lá em casa, como em Daniel 3, conta que Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou quem teve ontem no acampamento, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados no fogo porque eles não queriam adorar o rei, eles queriam apenas adorar a Deus. E por isso eles foram lançados no fogo. Mas quem é que sabe aquilo que aconteceu? Eles não se queimaram. E sabem porque é que eles não se queimaram? Porque fogo não queima fogo. E eles já eram fogo. Amém? Estão todos a acompanhar até agora? Na altura de Moisés, aquela coluna de fogo, ela representava a presença de Deus naquele lugar. Hoje nós sabemos que nós carregamos essa presença através do Espírito Santo em nós e que Deus colocou essa coluna de fogo nas nossas vidas. E há duas coisas que eu acredito que aquela coluna de fogo fazia no tempo de Moisés e que faz hoje na nossa vida. E a primeira é que ela guia o nosso caminho. A Bíblia fala lá em Êxodo 13, que, como nós lemos no início, que a coluna guiava o caminho que os israelitas tinham de seguir. E sabem, o Espírito Santo, ele também guia o nosso caminho. Quando nós queimamos mesmo no Senhor, ele guia todos os nossos passos. A Carol, a semana passada, ela falou do testemunho dela, foi poderoso, e como nós também devemos pregar com a nossa vida. E por isso eu quero contar-vos uma experiência que se passou comigo estes últimos meses e que reflete bem aquilo que eu quero falar. Para quem não sabe, eu estou a tirar o mestrado em Psicologia de Recursos Humanos e agora, no último ano do mestrado, que vai começar em outubro, nós temos de realizar um estágio. Ou seja, nós temos de ir para uma empresa a ficar a trabalhar. E sabem, eu já tinha planeado tudo na minha cabeça. Eu já tinha o caminho que eu ia seguir, eu já tinha pensado numa série de empresas fantásticas para as quais eu podia ir e que a minha faculdade já tinha tido parceria antes. Então, era só eu esperar que a faculdade lançasse a lista das empresas que nós podíamos concorrer e eu já sabia, assim, perfeitamente o que é que eu ia fazer, as empresas que eu ia colocar em primeiro, as que eu ia colocar em último. E para vocês perceberem melhor, isto funciona de uma maneira muito parecida a arranjar um emprego. Nós temos uma lista grande, muito grande de empresas que nós podemos escolher, nós selecionamos umas 6 e depois nós mandamos os currículos para as empresas. Mas assim, elas podem escolher ligar-me para marcar uma entrevista e depois não me escolher, podem decidir nem sequer me ligar, podem receber o meu currículo e achar não tem a ver connosco, portanto não vou selecionar, ou podem lá estar, podem escolher e chamar para uma entrevista e ser selecionada. E a verdade é que no dia que a minha professora apresentou as empresas, ela foi dizendo uma e foi dizendo outra e eu já estava a desesperar porque não tinha nenhuma das que eu tinha pensado. E para vocês perceberem, são mais de 20 empresas e não tinha nenhuma das que eu tinha visualizado, nenhuma mesmo. E eu só falava com o Senhor e dizia: Pai, não pode ser, isto não está a acontecer, eu não quero nada disto, tu sabes aquilo que eu quero, porque é que tu não estás a colocar as empresas que eu quero lá? E sabem, irmãos, eu fiquei triste, eu fiquei desanimada, os meus pais não deixam mentir, eu fiquei desanimada e eu achava que o caminho que Deus tinha para mim era através das empresas que eu já tinha pensado. Eu até tinha pensado em mais do que uma empresa e eu achava que eu estava a dar muitas opções para Deus escolher. Mas as coisas, elas não funcionam assim e felizmente que elas não funcionam assim. Então, eu tinha de dar uma resposta, não é, em uma semana e tinha de selecionar as empresas que eu queria enviar os currículos e eu tinha de colocar em primeiro lugar a que eu mais queria e eu só pensava, como é que eu vou colocar em primeiro lugar uma empresa se eu não quero nenhuma, nem em primeiro, nem em segundo, não quero nada. E pronto, entretanto eu fui ver melhor as empresas e uma ou outra chamou-me a atenção, mas assim, eu estava muito confusa e eu estava muito triste e eu não sabia mesmo que caminho seguir, eu não sabia mesmo. Até que eu fui orar, não é? Convém. E irmãos, Deus falou
comigo de uma maneira que só Deus sabe, só Deus faz. E eu fui e eu estava a dizer ao Senhor que eu não sabia o que fazer, que eu precisava que Ele estivesse comigo, que Ele falasse comigo, que Ele me ajudasse. E eu estava a dizer, eu gostei daquela, mas eu também gostei daquela, mas pronto, eu não gosto assim muito de nenhuma, mas se tiver de ser... E uma das empresas que me tinha chamado a atenção na altura foi uma empresa que se chama Egoi. É um nome estranho, mas é importante para vocês perceberem. E esta empresa chamou-me a atenção, mas assim, eu nem sequer estava a pensar em colocá-la em primeiro lugar. Foi uma das empresas que eu disse a Deus, pronto, que se Ele quisesse até tinha achado piada e assim. Até que eu senti muito claramente Deus a dizer-me assim, vai ver o que é que significa Goi. E eu fiquei... Goi não significa nada, claramente, porque Goi não tem significado nenhum. E depois assim, uma empresa, é uma empresa de marketing. E eu pensei, isto deve ser qualquer coisa de marketing, isto não vai significar nada, porque nós às vezes não somos nada crentes, não é? Mas eu fiquei, pronto, assim, se não significar nada, eu continuo a minha oração e pronto. E eu confesso aos irmãos que eu fui muito pouco convencida que aquilo ia significar alguma coisa. E irmãos, não é que eu escrevo a palavra Goi no Google, carrego na Wikipédia e diz assim, eu vou ler. Goi é uma palavra hebraica referindo-se para nação ou povo. A primeira utilização registrada de Goi ocorre em Gênesis 10:5 e a primeira menção em relação aos israelitas está em Gênesis 12:2, quando Deus promete a Abraão que os seus descendentes formariam uma Goi Gadol, uma grande nação. O povo judeu também é relacionado como um Goi Kadosh, uma nação santa. E sabem... O meu coração começou a bater tão rápido naquele momento e eu fiquei assim com as lágrimas e eu fiquei, isto não está a acontecer. Eu fiquei assim, isto não está a acontecer. E eu lembro que eu saí do quarto e a Ruth estava no escritório, à frente do quarto onde eu estava. E eu fui ter com a Ruth e eu disse, Ruth, Deus falou comigo. E depois eu contei a toda a gente lá em casa. E sabem, a empresa se calhar nem sabe que aquilo significa isso, mas para mim, Deus falou completamente ao meu coração. Mas pronto, tudo bem, não é? Como eu vos disse, as empresas podem não me querer. Então eu coloquei a empresa que o Senhor falou em primeiro lugar. Isto foi logo no dia a seguir. Deus falou logo comigo, portanto eu coloquei logo em primeiro lugar. E eu tinha de mandar currículos para outras empresas, porque era obrigatório. E então eu tinha de esperar, porque já não estava mais nas minhas mãos. Nunca teve, na realidade. Mas neste momento eu já não havia nada que eu podia fazer. E estava tudo nas mãos de Deus. E a verdade é que ligaram-me duas empresas e parecia que, até eram empresas boas, mas parecia assim que nada estava a dar certo, diziam que queriam marcar uma entrevista e que depois me ligavam, mas depois não me ligavam. E eu, pronto, eu só estava assim, Senhor, eu só estou à espera que a outra me contacte. Até que contactou e eu fiz duas entrevistas lá e eu passei por um processo de seleção, porque havia outras pessoas que tinham concorrido. Foi das empresas que as pessoas da minha turma mais concorreram, foi esta empresa. Irmãos, eu fui escolhida pela empresa. E eu vou começar lá o meu estágio em outubro. E eu fui escolhida pela empresa porque o Senhor falou, porque é Ele que guia todos os meus passos. É Ele que guia o meu caminho. Irmãos, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver connosco. Tem tudo a ver com Ele e com os seus propósitos para a nossa vida. E se nós entregarmos tudo a Ele, Ele vai guiar. Mas sabem, nós gostamos tanto de ter o controle das coisas, de sermos nós a guiar. Irmãos, eu posso vos dizer honestamente que neste momento, eu não trocaria a empresa que eu vou por nenhuma das outras empresas que eu tinha pensado. Porque depois eu fui ver melhor aquela empresa e aquela empresa tinha tudo a ver comigo, porque eu já trabalho um bocadinho com marketing e depois eu fui ver e tinha ganho imensos prémios de melhores empresas para trabalhar em Portugal. Mas se as coisas tivessem sido à minha maneira, eu não estava lá. Nós temos de deixar que Deus guie a nossa vida. Mas sabes, para nós sabermos o caminho que nós temos de seguir, nós temos de ter relacionamento com Deus. E eu não estava a ver as empresas e Deus disse-me é esta. E eu tive de ir orar. Eu tive de ir procurar ao Senhor. Eu tive de perguntar ao Senhor o caminho que Ele queria que eu tomasse. E sabem, Moisés, ele tinha um relacionamento profundo com o Senhor. Um relacionamento lindo. E por isso é que ele era conduzido por aquela coluna de fogo. E ele sabia que aquela coluna era o que ele tinha de seguir. A Bíblia fala nos versículos anteriores, e depois os irmãos podem confirmar, que havia um caminho mais curto que os israelitas podiam ter seguido.
Mas Deus, além de os mandar pelo caminho mais comprido, Ele ainda os mandou pelo deserto. E mais do que isso, eles ainda foram perseguidos pelos seus inimigos. Tudo enquanto a coluna estava lá. E vamos ver o que é que diz em Êxodo 14:3. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Em algumas versões diz que Faraó achou que eles estavam confusos pelo caminho que estavam a tomar. Ou seja, o Faraó pensou que os israelitas estavam confusos, que estavam desorientados por estarem cercados de deserto. E por isso ele os perseguiu. Sabes, o inimigo, ele quer que tu penses que tu estás desorientado. Que este caminho não é o certo, mas o Senhor diz que os seus caminhos são melhores que os teus, que os seus caminhos são mais altos que os teus. Sabes, naquele momento em que eu vi que não estavam lá as empresas que eu tinha pensado, eu senti-me assim, eu senti-me desorientada, eu senti-me confusa, mas Deus, Ele tinha um caminho melhor para mim. Sabem, Moisés, ele podia não ter escolhido aquele caminho, ele podia não ter escolhido seguir a coluna, ele podia ter ido pelo caminho mais fácil, mas ele sabia que aquela coluna ia guiar à terra prometida, àquilo que era o propósito de Deus para a sua vida, porque ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Hey, hoje não deixes que o inimigo te diga que tu estás desorientado, que o teu Deus te enviou para um deserto, para tu estás perdido, para tu seres atacado. Hey, Deus, Ele guia todos os teus passos. Então somente está atento ao fogo. Tem relacionamento com Deus e percebe onde é que o Espírito Santo de Deus te quer levar. Está atento àquilo que Ele fala ao teu coração e eu garanto que tu saberás para onde ir. Porque Deus, Ele não falha, amém? O segundo ponto é que a coluna de fogo, ela ilumina a escuridão. Em Êxodo 13:21, onde tem sido o nosso texto base, diz que a coluna de fogo iluminava-os para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. E eu vou repetir, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Hey, não pares de caminhar independentemente da escuridão. Independentemente de parecer que as trevas estão à tua volta. Deus ilumina o teu caminho. E Ele não deixa que tu pares de caminhar em direção ao propósito que Ele tem para ti. Independentemente da escuridão, independentemente daquilo que tu estás a passar, independentemente de parecer que é deserto e parecer que está tudo desorientado. E sabem o que é lindo? É que Deus Ele não faz as coisas na nossa vida para que apenas nós possamos usufruir delas. E pelo Espírito Santo que habita em ti, tu também foste chamado para iluminar o local onde tu estás, para ser luz em meio à escuridão, para ser uma coluna de fogo. Lembram-se do que dizia lá em Hebreus 1:7? Dizia que ele fazia dos seus ministros labaredas de fogo. Em Filipenses 2:14-15, eu queria ler. Diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Em outras versões, menciona que resplandecemos como estrelas. E sabem, eu fui procurar o que é que as estrelas são feitas e a minha irmã, como ela é mais de ciências, eu perguntei-lhe assim, olha, o que é que as estrelas são feitas? E eu fui procurar e dizia que as estrelas, e eu vou ler, as estrelas são grandes esferas formadas por plasma aquecido a milhares de graus. As estrelas, elas são fogo. Ei, tu foste chamado para ser uma coluna, para ser uma estrela que queima a milhares de graus pelo Senhor. Para ser uma coluna de fogo, onde quer que estejas, para seres um fogo, para seres um clarão no meio da escuridão. Mas sabem, irmãos, eu tenho de dizer, e Deus falou comigo, que quem vai escolher a intensidade do teu fogo és tu.
Quem vai escolher a intensidade do teu fogo és tu. Porque neste momento, tu já sabes que és fogo, amém? Mas será que tu és uma chama? Será que tu és uma velinha? Ou será que tu és uma grande coluna? Porque sabes, o mundo, ele vai funcionar como um extintor para o teu fogo. Em 1 Tessalonicenses 5,19, não precisam de abrir, diz assim: não apaguem o espírito. Em outras versões dizem: não extingueis o espírito. E nós já sabemos que o Espírito Santo é fogo. Sabes, o mundo ele vai tentar apagar o teu fogo. Ele vai tentar que a tua chama seja muito pequena. Jovens, o mundo vai tentar apagar o teu fogo com todas as coisas que o mundo tenta colocar na nossa cabeça. As drogas, as relações tóxicas, o homossexualismo, a prostituição. Tudo isso vai apagar o teu fogo. Mas eu tenho uma boa notícia para ti, que é que o relacionamento com Deus, ele funciona como lenha, ele funciona como carvão. E eu vou repetir, o relacionamento com Deus funciona como carvão. Quanto mais tempo tu passares na presença de Deus, quanto mais tempo tu passares a ler, a passares a orar, a ouvir a sua palavra, vai ser maior a tua chama. E eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero ser uma vela. Uma vela, ela ilumina centímetros daquilo que está à sua volta. Mas uma coluna, ela ilumina quilómetros. Uma coluna ilumina uma nação. Tu foste escolhido por Deus para iluminar, para impactar, para fazer a diferença nesta nação. Amém? Tu foste escolhido por Deus para seres uma coluna de fogo no meio da tua escola, no meio dos teus amigos, no meio do teu emprego, no meio da tua família. E uma vela pode passar despercebida, mas uma coluna não. Uma coluna, ela é visível onde quer que ela passe. Ela aquece os corações onde quer que ela passe. Por isso, decido hoje ser uma coluna de fogo que muda o ambiente, que ilumina a escuridão. Não deixes que haja mais escuridão do que luz no sítio onde tu estiveres.